Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versos de 12 a 15. Mateus, capítulo 21, versos de 12 a 15. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem hoje é um tema um pouco diferente, né? Curando o templo. Estava até comentando com algumas pessoas, eu fiquei relutando muito em relação a esse tema, que eu nem entendi porque que Deus estava me dando isso. Aí, já na madrugada, eu vi que não tinha jeito de escapar, não. Amém. Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 15, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Vamos orar? Pai, nós queremos te glorificar, queremos exaltar o teu nome e agradecer porque estamos aqui na tua presença. Obrigado por todas essas pessoas que estão ouvindo. Que teu Santo Espírito faça a obra segundo a tua própria vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa grata oportunidade. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Curando o templo. Será que o templo precisa ser curado? Toda vez que algo está doente, algo está enfermo, dificilmente você consegue ter algum tipo de fruto ou produtividade, né? É como uma árvore. Quando a árvore ela não está bem, quando a árvore está adoecida, ela não vai produzir frutos, mesmo que ela foi criada para isso. Você tem uma árvore que foi criada por Deus para produzir um determinado fruto. Quando ela não produz o fruto, isso significa que alguma coisa está errada, né? E aí nós precisamos descobrir o que essa árvore tem. Esse tema curando o templo, ele fala sobre a cura que a igreja precisa viver, para que ela possa realmente produzir aquilo que ela precisa produzir. E isso nos leva a uma reflexão pessoal. Cada um de nós que somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, e o que nós precisamos realmente mudar no templo para que o templo possa ser eficiente na obra de Deus. Esse episódio aqui aconteceu numa segunda-feira, logo após o domingo de Ramos. Se vocês forem ler o contexto, vocês vão entender qual era o tempo que estava acontecendo, né? É a última semana anterior à morte de Jesus Cristo, e todas as nações elas estavam indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Era um tempo de festividade. E essa história de Jesus entrar no templo, expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, Jesus ele faz uma confusão ali, né? É muito estranho você ver um Deus com energia santa dessa, colocando as coisas em ordens. Alguns dizem que esse era o momento da ira de Jesus. E ele começa a arrumar o templo e começa a derrubar o que estava errado, tirar o que estava errado no templo, né? E ele faz isso em 3 fases, porque primeiro Jesus ele limpa o templo. Depois ele cura no templo.
e depois ele é glorificado no templo. É interessante. É Jesus limpando o templo. E o que isso tem a ver com a gente, como igreja? O que está errado? O que nós vamos aprender a partir desses versículos, onde nós precisamos ser ajustados, para que nós possamos realmente viver milagres de Deus e frutificarmos, como igreja, como templo. Eu não vou falar sobre o templo, o nosso corpo físico como templo. Não é algo pessoal, é algo coletivo. Eu quero falar sobre a vida da igreja. Eu não vou usar essa analogia como você pessoalmente, o que você precisa ajustar em você pessoalmente, mas o que nós precisamos ajustar como igreja, para que nós sejamos uma igreja melhor. E que essa mensagem sirva também para outras igrejas, não só para nós. Eu quero repetir o versículo 12 do capítulo 21, porque eu vou ficar no capítulo 21 de Mateus. Eu quero ler o versículo 12, a primeira parte, que diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus. No templo de Deus. Mais adiante, no versículo 13, ainda na primeira parte, Jesus vai dizer assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, em 2 versículos, você começa a entender a legitimidade da propriedade do templo. De quem é o templo? O templo não é nosso. A primeira coisa que nós, como igreja, nós precisamos aprender: o templo, a casa de Deus, não é nossa. E nem o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, também não é nosso. Se não é nosso, isso significa que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Porque o texto do versículo 12 está dizendo: entrou Jesus no templo de Deus. O templo é uma propriedade de Deus. A igreja, ela pertence a Deus. Deus é o Senhor do templo. E aí, nós vamos entender o seguinte: que o dono da casa é o que coloca ordem na casa. Se não colocou, vai colocar. Daqui a pouco ele coloca. Ele arruma a casa. Então nós não temos que nos preocupar muito quando algumas lideranças começam a falhar. Quando o sistema começa a falhar, a gente fica preocupado: será que esse negócio vai acabar? Será que a igreja vai conseguir atingir o seu propósito? Será que essa porta vai fechar? Às vezes nós passamos por medos, nós como igreja. Estou falando dentro de uma visão geral de igreja. E nós achamos que nós que temos que resolver a coisa. Ah, mas se eu não fizer isso aqui, sabe? Não, Deus é o Senhor do templo, Deus é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Ele. E existe um propósito para a igreja antes mesmo de você existir. Sendo Deus o dono do templo e Senhor do templo, Ele vai ajustar as pessoas no templo. Ele vai remover as pessoas do templo, as pessoas que não estão funcionando. Ele vai organizar o templo. E Ele vai fazer o templo ser um templo verdadeiro, na sua maior produtividade. Por isso você não precisa ficar com medo de algumas coisas, porque Jesus foi claro. Ele entrou no templo de Deus. No versículo 13 ele disse: está escrito, a minha casa, a casa dele. E muitas vezes nós, como líderes e como membros também de igreja, nós lidamos com a casa de Deus como se fosse nossa. Nós achamos que nós podemos fazer qualquer coisa. Nós achamos que podemos ser irresponsáveis com algumas coisas, que a gente pode guiar essa casa, dirigir essa casa do jeito que a gente quer. Mas a casa é de Deus. A casa do Senhor, a casa não é nossa. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender para que a igreja seja curada, porque isso vai mudar um monte de coisa. Não, mas é o pastor que é dono da igreja? Não, o pastor não é dono de igreja, não. Quem disse que ele é dono da igreja? Não, porque ele faz o que ele quer. A gente não consegue controlar esse cara. Ele não é dono da igreja. Quando a igreja entende isso, que existe um dono maior, um dono legítimo, vai mudar muita coisa no nosso meio.
Vai mudar muita coisa. Você vai perceber que vai mudar muita coisa. Existe um ajuste espiritual que está além da nossa competência. Deus, Ele cuida da igreja, está além do que a gente pode compreender. Às vezes alguns movimentos que você vê na igreja, alguns acontecimentos na igreja, esse mover profético da igreja, como Deus dirige o seu povo, como Deus cuida do seu povo, como Deus remove e coloca pessoas, como Deus levanta pessoas, como Deus tira pessoas. Esse é o mover de quem é dono do templo, gente. E nós precisamos descansar nisso. Nós precisamos descansar, porque o que acontece com algumas igrejas é uma confusão dentro das igrejas, parecendo que alguém é dono do templo. Ah, mas eu estou aqui há 20 anos, e eu tenho mais direito, isso aqui é mais meu, porque o outro que chegou, igual o filho que ficou em casa, em relação ao filho pródigo, questionando o tratamento de Deus para o filho que saiu e voltou. Mas eu tenho mais tempo, como é que essa pessoa chegou agora e quer sentar na janela? Nós temos esse sentimento de posse nas coisas de Deus, como se a gente mandasse nas coisas de Deus, porque a gente tem mais tempo, porque eu estou aqui, porque eu ajudei a fazer isso, eu ajudei a comprar isso. Tem vários donos, e a grande briga hoje nas igrejas é porque alguém está tentando ser dono. Existe um pastor que está tentando ser dono, existe um grupo que acha que é dono também, e a gente disputa a ponto desse negócio ir para a justiça. Está acontecendo em muitas igrejas, está destruindo as igrejas, porque é uma confusão dentro da igreja, tão grande, brigas dentro das igrejas, porque as pessoas não entenderam que elas não são donas do templo. Se a gente entender isso, a gente não briga. Se a gente entender isso, a gente não disputa nada. A gente não tem posse de nada. Não existe nenhuma posse nossa. Tudo pertence ao Senhor. Isso vai trazer saúde para as igrejas. A coisa é tão séria, essa questão da posse legítima do templo. Quando eu entendo que eu não estou cuidando de uma casa que pertence a Deus, eu tenho que sair da minha posição e dar lugar para outro. Eu preciso reconhecer isso, eu não estou cuidando do templo que é de Deus, então eu preciso dar lugar para quem tem competência para fazer isso. E Deus tem liberdade para colocar qualquer pessoa que Ele quiser, seja em qualquer posição na igreja, seja como o líder, o pastor, o dirigente, o ministro, qualquer pessoa. Porque o que importa é que o dono do templo esteja bastante satisfeito. Isso é importante. Eu glorifico a Deus, porque muitos de vocês entenderam isso. Glorifico a Deus. A gente entende, quando a gente não está funcionando, a gente coloca alguém que funciona. Quando o ministério não está avançando num setor, a gente precisa fazer substituições para que essa coisa funcione realmente, para que o dono do templo fique satisfeito. Não há nenhum direito de posse nisso. Talvez você não está entendendo o que isso tem a ver com a saúde, com a frutificação, com a produtividade da igreja. Tem tudo a ver. Porque somente uma igreja adoecida, ela possui pessoas que se sentem dono do templo. Só uma igreja doente que existe disputa dentro de igreja. Uma igreja enferma, ela não entendeu o propósito da igreja. Como estão entendendo? Segundo ponto importante, ainda curando o templo. Eu quero ler o versículo 12 novamente, agora na segunda parte dele. Que diz assim: expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Jesus está expulsando aqueles que estavam vendendo e aqueles que estavam comprando. E a segunda fase da cura do templo aqui, da cura da igreja, que a gente precisa entender quais são as verdadeiras raízes de exploração. Porque o templo, normalmente, não deveria ser assim, mas normalmente existe uma exploração crônica dentro dos templos. Todo mundo está tentando explorar alguém. E a gente precisa
destruir. Qual é a fonte disso? Precisamos entender, curar a verdadeira raiz da exploração que está dentro do templo. Porque a exploração no templo é algo satânico. A Bíblia está dizendo que ele expulsou. Está igual o demônio, né? A gente expulsa o demônio. Ele expulsou do templo os que vendiam e os que compravam no templo. Existem dois grupos de pessoas aqui, que a gente precisa descobrir quem nós precisamos tratar primeiro. Se são os que vendem ou se são os que compram. Agora eu vou dizer para você, os que compram são piores do que os que vendem. Porque os que vendem, vendem porque tem alguém que compra. Tem sempre alguém vindo para a igreja tentando comprar alguma coisa, tentando fazer da igreja um mercado. As pessoas dizem: eu quero comprar a minha bênção, quanto é que eu tenho que pagar? Não, você vai dar esse dinheiro e aí Deus vai fazer isso. Irmãos, o que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela graça e pela misericórdia, não é por mérito. Não existe esse negócio, não, mas porque eu sou assim, por isso que eu recebi. Não existe isso, não existe mérito nenhum. A igreja não tem mérito. Na verdade, a igreja não merece, porque Jesus amou a igreja sendo ela ainda pecadora. Você não pode comprar, por isso que a igreja virou um comércio, porque a pessoa já tem essa índole de tentar negociar alguma coisa com Deus. Eu faço 3 dias nisso aqui, e aí eu vou ser abençoado. Eu dou o dinheiro, e aí Deus vai me amar. Você não pode tentar comprar algo que já te pertence. Você não pode tentar comprar um amor que já é teu. Porque Jesus, Ele nos ama, independente de qualquer coisa. O amor de Deus é incondicional. Então eu não posso ficar com essa gana de tentar negociar com Deus. E isso é um problema histórico, gente, na igreja, onde as pessoas vêm para as igrejas sempre tentando pagar alguma coisa, sempre tentando negociar algo com Deus, comprar a bênção. A pessoa quer ter saúde, mas porque você não fez isso, por isso que você está aí. Você não deu a oferta, por isso que você não deu a oferta e por isso você está doente. Entendeu? Você, ao invés de fazer 7 dias, você fez 6. Opa, você não cumpriu o propósito. Pelo amor de Deus. Eu sei que eu vou botar uma pulga atrás da orelha de muita gente, mas a igreja, ela está perdida, tentando comprar algo que ela já tem. A Bíblia está dizendo que Jesus expulsou, essa palavra é forte, os que vendiam, mas expulsou também os que compravam. Como é que a gente inviabiliza esses que vendem? Quando a gente para de comprar. Nenhum líder vai vender bênção quando os compradores desaparecerem. Enquanto existir gente que compra, enquanto existir gente que quer comprar, sempre existirão líderes que vão vender. Eles vão vender tudo. Vão vender tudo, você nem imagina o que eles vão vender. Vão vender para você até um lugar no céu. Vai te dar até uma escritura. Por que fazem isso? Por que é essa exploração da venda? Porque existem muitos compradores. Um está ligado no outro. Não tem como você eliminar um sem eliminar o outro. Vamos eliminar os que vendem, mas primeiro nós vamos ter que eliminar os que compram. Nós vamos ter que tirar isso do coração dessas pessoas. Nós vamos ter que ensinar essas pessoas que você não pode comprar aquilo que já é teu. Nós lembramos da parábola do filho pródigo. O filho pródigo ficou triste, porque o irmão que estava perdido voltou para casa. E ele disse: puxa vida, pai, o senhor nunca fez uma festa dessa para mim, eu sempre estive com o senhor. O pai disse assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é do nosso pai é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tem uma canção que fala sobre isso. E o que nós estamos fazendo? Por que a igreja está adoecida? Porque nós estamos lutando.
Nós estamos tentando comprar, nós estamos tentando conquistar coisas que já nos pertencem. Porque muita gente está enganando a gente. Os dízimos e as ofertas que nós entregamos na igreja é uma relação de amor que nós temos com Deus. Nós semeamos na igreja porque nós acreditamos naquilo que a igreja está fazendo. Porque quando o povo acredita naquilo que a igreja está fazendo, o povo semeia. O grande problema é que nós queremos que as pessoas semeiam, mas nós não fazemos as pessoas acreditarem naquilo que a igreja está fazendo. Porque muitas vezes a igreja não faz nada. Nós precisamos entender que o que nós semeamos na igreja é porque nós amamos e acreditamos nisso, mas não porque nós estamos tentando merecer alguma coisa de Deus, não porque Deus vai nos cobrar, porque nós estamos com débito. Você está com débito, hein? Está com débito, e aí você, por isso que você está assim, você ficou doente por isso, hein? Está doente, viu? Não orou o suficiente, está doente. Ué, quem orou? Que ninguém orava como Jesus, nem os discípulos. Quem orou o suficiente? Quem veio na igreja numa quantidade suficiente? Quem amou suficientemente para poder merecer o que tem? Me diga aí. O que você fez para merecer o carro que você tem, para merecer a casa que você tem, o ministério que você tem? Nada. Porque o padrão de Deus é muito alto, inalcançável. Por mais que você faça, você nunca atinge o padrão de Deus. O que nos leva a Deus é a graça. É a graça que nos leva a Deus. Amém? Não tem como, gente. A igreja não tem como fazer nada. Nós somos conduzidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Por isso que Jesus disse para aqueles que queriam apedrejar a mulher: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Qual o pecado que é maior que o outro? É tudo igual, farinha do mesmo saco. Nós não merecemos, mas Deus, por misericórdia e graça, Ele nos sustenta, Ele nos provê, Ele nos ama. O Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não vendeu, Ele deu. Para que Ele deu? O texto continua dizendo: Ele deu para todos, indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser Deus, qualquer pessoa que quiser receber essa graça de Deus, vai receber. Não porque faz alguma coisa especial, mas porque Deus é bom, porque Deus se move pela graça. Ele não se move pelo aquilo que nós fazemos. Porque se Deus dependesse de alguma coisa que nós fazemos, a igreja não existia. Se Deus dependesse da oração de algumas pessoas, a igreja não existiria. A igreja está enganada, ela está pensando que ela está se movendo, as coisas estão acontecendo, que nós estamos orando, nós estamos movendo a mão de Deus. Nós não estamos fazendo isso, gente. Nós não temos poder para isso. Deus se move pela graça, Ele se move pelo seu próprio nome, Ele se move por aquilo que Ele é, porque Deus é amor, Ele não sabe fazer outra coisa a não se amar. A Bíblia resume Deus: Deus é amor. E o que você faz não viola o caráter de Deus, não muda quem Deus é, nunca mudará quem Deus é. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Pai, disse a respeito dos seus ofensores: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele não podia fazer outra coisa a não ser isso, a não ser perdoar, a não ser amar. Esse é o papel de Deus na nossa vida. Eu acho legal quando a igreja fala, a gente fala brincando algumas coisas, mas eu entendo a intenção das pessoas. Às vezes a gente conquista alguma coisa, a pessoa fala: você merece, pastor. Pior que a gente não merece. Pior que nós não merecemos, irmão. Você não merece, porque a gente, por mais que você faça, você nunca consegue atingir o padrão de Deus, porque é muito alto. E por isso que você vê gente cansada, desgastada,
E fala, não, porque eu não consigo, porque eu não fiz. Aí quando você não consegue, aí o outro diz assim, é porque você não tem fé. Aí você fica com débito da fé. É por isso que você não consegue nada, porque você não tem fé. Aí você carrega esse débito da fé nas suas costas. Você fala, como é que eu vou fazer para ter fé? Para conseguir o que as pessoas têm. Existem líderes, pastores e pastoras que possuem dons. Dons sobrenaturais, usados por Deus. E às vezes uns dizem assim, mas eu paguei o preço. Você não paga preço para ter dom. Dom é liberado gratuitamente por Deus. O dom é irrevogável. Ninguém vai fazer alguma coisa para merecer dom. Se você ficar aí se desgastando, achando que você vai ter dom e buscando dom, você pode orar sim, para estar mais íntimo de Deus, mas não que você vai merecer dom. Se fosse assim era fácil. Você ora aí 30 dias, você recebe um dom. Existem dons em pessoas que nem merecem. Eu conheço líderes que nunca mereceram o dom que tem. Eu conheço gente que tem dom que nem quer ter aquele dom que tem. Tem gente que tem visão e não queria ter esse dom. Tem gente que é usado, coloca a mão no enfermo, o enfermo é curado, e ela não queria, nunca correu atrás desse dom, porque Deus deu gratuitamente. O dom é irrevogável. Deus não tira o dom. Você vê que líderes continuam sendo usados por Deus, mesmo fazendo algumas coisas erradas, porque o dom foi dado de graça. Porque se fosse por mérito, Deus tirava. Nós temos que começar a gastar tempo em nos relacionar com Deus, em amar Deus, conhecer a Deus, não ficar tentando merecer algo que é nosso. Vocês entendem o que eu falo? Ele expulsou os que vendiam, mas expulsou também os que compravam. Expulsou do templo. Ele está curando a igreja, está curando o templo. Agora, ainda no versículo 12, agora na parte C. Na parte C do versículo 12. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele derruba as mesas dos cambistas. Os cambistas é como se fosse uma casa de câmbio. Na Páscoa vinham muitos estrangeiros, com moedas estrangeiras. Eles queriam semear no templo, mas eles precisavam trocar o dinheiro deles, porque o dinheiro deles não valia ali. E tinha os cambistas lá na porta do templo, fazendo a troca desse dinheiro. Eles levavam lucros com isso. Havia uma mesa de cambistas ali. E também tinham cadeiras postas para comércio de pombas. Vamos entender? Aí você fala, esses caras estão negociando no templo, eles estão levando vantagem no templo. Essas pombas eram oferecidas em holocausto. O cara chegava ali com uma pomba com algum problema, com alguma mancha, com alguma deficiência. Aí tinha a turma lá do sacerdote que já ficava comercializando e dizia, não, essa pomba sua não serve. Mas como assim não serve? Eu cuidei dessa pomba direitinho, vou oferecer em holocausto para Deus. Ah não, eu tenho uma melhor aqui para você. Colocava defeito nas pombas que estavam nas mãos das pessoas que queriam oferecer a Deus em holocausto. Falava, ofereciam uma mais cara e melhor. Tinha o comércio. As pessoas que queriam semear na obra de Deus, trocavam nessa mesa de câmbio, era cobrada uma taxa. Os sacerdotes que comandavam esse esquema de corrupção no templo. Quando você olha para essas duas figuras aqui, mesas de câmbio e cadeiras dos que vendiam pombas no templo. Mesas e cadeiras, na Bíblia, isso tem um sentido, é uma figura de linguagem. Quando você lê cadeira na Bíblia, ela possui um sentido, uma analogia nisso, é uma figura de linguagem. Porque a cadeira, ela é um símbolo de autoridade. Quando você vê na Bíblia cadeira, um símbolo de autoridade. Você vai ter uma cadeira lá. Entendeu? É um símbolo de autoridade. A mesa é um símbolo de comunhão. Prepara uma mesa, tem uma mesa preparada para nós. É um símbolo da comunhão. Então nós temos duas figuras da igreja. Dentro da igreja, a autoridade e a comunhão, sendo corrompida e trazendo lucro para os sacerdotes. Eles estão levando vantagem no templo.
E só existe um que pode levar vantagem no templo, Deus, porque essas ofertas eram para Deus. Quando elas passavam pelos sacerdotes, eles tiravam proveito nessas ofertas. É a corrupção do templo. São as vantagens do templo. E nós não podemos usar o templo de Deus para levar vantagem pessoal para nós. Isso a gente tem que fazer revisão até nos ministérios. Às vezes você tem um ministério, você fala assim, não, mas eu quero me projetar ali, porque não é você que tem que se projetar. O que importa é que Deus apareça e que você diminua. Quando você começa a aparecer muito, é porque você tem que começar, você já está numa posição errada. A única luz que brilha na igreja é a luz de Cristo. A igreja é cristocêntrica. Você não pode levar vantagem, às vezes vantagem de posição, às vezes o cara quer alimentar o orgulho dele. Ele quer uma posição de liderança porque ele tem um orgulho que tem que ser abastecido. Ah, mas o trem está acabando. Cara, larga isso. Você não tem condição de cuidar desse negócio, então você deixa outro cuidar. Não, mas é o orgulho. Orgulho. Orgulho que mantém pessoas em posições que elas não têm competência para desenvolver. Porque as pessoas querem vantagem. Elas querem se alimentar de alguma forma. Ministros e sacerdotes levando vantagens através do templo. É um altar que coloca ele mais alto. E na verdade o altar é mais alto porque o pastor tem que ser pequeno. Ele precisa de um altar para poder chegar no nível das pessoas. Quem precisa de um degrau para estar em cima é porque tem que se sentir menor. Mas quantas vantagens que as pessoas levam nos templos? Através de posição, de ministério, financeira. Sempre tem alguém levando vantagem. E o que Jesus fez com isso? Com essas fontes de vantagens, a Bíblia diz que ele derrubou as mesas dos cambistas. Ele meteu o pé. E derrubou as cadeiras dos que vendiam. Ele, derrubou. Esses símbolos foram derrubados na igreja. Isso significa que aqueles que quiserem levar vantagem nas coisas que têm que ir para Deus, eles serão derrubados. Todos aqueles que se beneficiarem de coisas que devem ir para Deus, como o dinheiro e como as ofertas de holocausto, se você tentar reter isso, para ter algum tipo de vantagem, em coisas que deveriam ir para Deus, você será derrubado pelo próprio Cristo. Cristo derrubou, a Bíblia está dizendo, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Derrubou. No versículo anterior diz que ele expulsou os que vendiam. E agora ele derruba as mesas e as cadeiras. Amém. Amém. Até medo de pregar um negócio desse. No versículo 13, ele continua curando o templo. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aí vem a pergunta: casa de oração ou covil de ladrões? Jesus disse que a casa dele tem que ser chamada casa de oração. Quando é que a igreja se torna um covil de ladrões? Quando é que a igreja se torna um covil de ladrões? Quando ela deixa de ser casa de oração. Isso quer dizer que quando a oração para, a corrupção aparece. Quando a oração para, a corrupção aparece. Porque quando a igreja não ora,
a corrupção se instala. Ou a igreja, ela é uma casa de oração, ou ela é um covil de ladrões. Você vai dizer assim: ó, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha igreja. Está uma roubalheira, porque ela não é uma casa de oração. A única maneira de parar o movimento dos ladrões é a igreja começar a orar. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a presença de Deus, ela será presa dos ladrões. Ela vai ser explorada pelos ladrões. Ela vai trazer os ladrões. Aí você vai falar assim: poxa, mas chegou mais um ladrão? Ah, pois é, enquanto você não ora, os ladrões vão chegando. Pô, aquele roubou, esse aqui também roubou, rapaz. Tem os ladrões tentando vir, eles vão para as geografias onde pessoas não oram. O cara está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, e ele fala: eu vou lá para Colatina, porque aquela igreja não ora. Então eu vou. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas o que eu estou dizendo é que a falta de oração, a falta de devoção na presença de Deus viabiliza a corrupção. Você fala assim: não, nós fomos vítimas, pastor, nós somos vítimas, o senhor não sabe. Claro, é só você orar. O que protege a igreja é a oração. O que blinda a igreja desses ladrões, desses salteadores, desses lobos, é a oração. Uma igreja que ora, uma igreja que está na presença de Deus, ela sempre terá líderes saudáveis sobre ela, porque Deus é justo. Como você está entendendo? Versículo 14 diz assim: e foram ter com ele no templo. Ter com ele quem? Com Jesus. Os cegos e os coxos, as pessoas que tinham necessidades, eles iam ter com Jesus no templo. E outra coisa que tem que ser restaurada na igreja: Jesus está curando a igreja. Ele está estabelecendo o verdadeiro propósito da nossa vinda no templo. O seu propósito de estar no templo tem que ser Jesus. O texto está dizendo: e foram ter com ele no templo. Uma igreja doente, ela não busca Jesus no templo, ela busca coisas no templo, ela busca cura no templo. Pastor, mas os coxos estão indo, mas a Bíblia está dizendo que eles estão indo atrás de Jesus primeiro. Quando você vai até Jesus, você recebe a cura. Quando o seu propósito é buscar Jesus no templo, você recebe o milagre. Quando você vem para a igreja atrás do pastor, você fica do mesmo jeito. Ah, eu vou lá porque... eu vou lá por causa do Ministério do Louvor. O Ministério do Louvor está bem, né? Vamos lá ver eles. Aí você fica do mesmo jeito, você volta coxo do mesmo jeito. Volta aleijado, cego, mudo, do mesmo jeito. Por isso que as pessoas, elas entram no templo e saem do templo do mesmo jeito, porque elas não buscam o Cristo do templo, elas buscam o artista do templo. Vai ter alguém de fora nessa igreja? Pastor, eu vou lá, hein? Não, é nós mesmo. Tem um que fica lá direto, que é Jesus. As pessoas estão atrás de shows. Tem um show, então eu vou. Essas pessoas estão buscando o Cristo. Você tem que ir atrás de Cristo no templo. Quando você encontra Cristo, você encontra cura, você encontra um milagre. Eles foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e o texto diz: e curou-os. Se a nossa motivação de estar no templo for certa, a gente nunca volta do mesmo jeito. Você nunca vai voltar do mesmo jeito. Você pode estar cheio de problema lá fora, você vai chegar e você vai encontrar o que você precisa. Pastor, mas eu estou com a dor aqui, você não sabe, mas vá atrás de Cristo. Busca Cristo. Não fica buscando um macumbeiro gospel. A pessoa fica:
Ah, cara tem poder, eu vou poderoso. Busca Cristo, rapaz. Busca Jesus, Cristo. Porque se você buscar Cristo, você volta curado. Por que as pessoas estão sempre, os coxos estão sempre dentro do templo rodando coxo? Mas você não veio aqui semana passada? Aí eu vim. Mas você está do mesmo jeito? Tô. Você estava com depressão? Está do mesmo jeito? Eu estou. Ah, você está com o casamento todo bagunçado ainda? Do mesmo jeito, mas você está vindo, tem 10 anos que você vem no templo. O que está acontecendo? Eu acho que você está buscando a pessoa errada no templo. Começa a buscar Jesus no templo. Vem atrás dele no templo. Você vai ver que você vai vencer isso. Todos foram curados. Quando a gente encontra Cristo, a gente encontra a cura. Jesus está nos curando como igreja, como templo, estabelecendo o verdadeiro propósito da nossa vinda no templo. Tem que ser por Cristo. Agora vamos ver outra área que Jesus vai restaurar no templo, curando. Ele vai curar o templo em outra área. Ainda no versículo 14, eu vou repetir o mesmo versículo, escuta. E foram ter com ele no templo cegos e coxos. Agora presta atenção nisso, que eu estou no final. Cego e coxo, eles foram juntos para o templo. O cego, ele não vê, mas ele anda. O coxo não anda, mas vê. Eles foram juntos. Então, o cego está sendo as pernas do coxo. E o coxo está sendo os olhos do cego. É a única forma desses dois grupos chegarem na igreja, chegarem a Cristo. Quando a gente começa a entender que o meu irmão tem algo que eu não tenho, e eu tenho algo que o meu irmão não tem. Mas se a gente se juntar, a gente consegue chegar a Cristo. Isso se chama unidade. Deus está curando a unidade no templo, onde eu entendo que eu não sou tudo. Eu não sou tudo. Sempre existe uma área fraca na sua vida ou na minha vida. Sempre existe uma debilidade, irmãos. Você fala assim, não, esse cara é tão bom. Vocês que pensam. Existem coisas na minha vida que eu não consigo fazer, vocês farão para me ajudar. Existem coisas que vocês não fazem que eu faço. Se você olhar para os irmãos aqui, cada um tem algo bom, tem algo saudável, sempre tem coisas saudáveis, mas tem áreas deficientes. Você vai falar assim, não, eu não. Os religiosos falam assim, eu não tenho esse negócio não. Eu não sou deficiente em nada, eu sou perfeito. Coisa de religioso, né? Sou perfeitinho em tudo. Você pensa que você é perfeitinho. Às vezes você tem dinheiro, mas você não tem paz. Às vezes você tem carro, mas você é uma pessoa infeliz. Eu gosto muito de brincar, de falar sobre isso. Às vezes o cara passa com um carrão lá, 2020, todo depressivo, todo triste. Aí o cara está no ponto de ônibus, de terno no sol quente, rindo, indo para a igreja. Aí você olha para sua esposa, rapaz, eu queria ter a alegria que aquele cara tem. O cara está lá no sol quente, todo arrumadinho para ir para a igreja, dois meninos no braço, e aquele sorrisão. Aí você passa com o seu Mercedes do ano, cheio de olheira, não dormiu de noite, de tanto chorar, porque você é uma pessoa infeliz. Não é? Tem muito rico que tem inveja da alegria do pobre. Às vezes o cara não tem nada, mas ele vai e compra lá 2 quilos de costela dura, aí vai para o terraço dele, e vai lá e faz aquela farra, e está lá todo mundo feliz da vida. Oh, não, o negócio é ser feliz. Aí você fica morrendo de inveja. Você no seu palácio, né?
Aí você fica falando, esse pessoalzinho está morrendo de rir. Está morrendo de rir. Estão vivendo, estão curtindo. Você fala, foram para a praia, farofeiro. Misericórdia disso. Aí você tem carro, você tem casa, mas você não tem nem ânimo para poder viver. Aí você chega lá, os farofeiros estão lá tudo batucando, comendo farofa, aquilo já azedou também. A gente está comendo a felicidade, a alegria. O pessoal fala assim, ó, chegamos 4 horas da manhã na praia e nós vamos sair só 7 horas da noite. Aí o motorista tem que sair catando todo mundo, busca o outro que já está lá dentro da água, tem que tirar, vamos embora. Todo mundo cheio de areia, entra no ônibus e vem gritando, cantando, o pessoal não cansa. E você na sua mansão, triste, esse pessoalzinho aí, Deus me livre essa areia. E ele está morrendo de rir. Chega em casa, aí o outro fala, domingo nós vamos de novo. Ele fala, só se for agora, vamos embora. 4 horas da manhã, de novo, vamos curtir. Porque se o cara for esperar para ter alguma coisa, ele não vive, irmão. Mas se você não tem um carro, você tem que fazer, você tem que meter o pé na estrada e senão você não é feliz. Vai fazer o quê? Ah, você não pode comer picanha, você come carne de quarta, vai fazer o quê? Senão você nunca vai fazer churrasco. É bom que fortalece os dentes. Vai comer picanha sozinho e depressivo, ou você prefere comer uma de segunda e ficar feliz lá com a galera? Vamos para a galera. Felicidade é isso. Às vezes a gente pensa que a gente tem tudo, mas a gente sempre alguém tem algo que a gente não tem. Sempre tem. Fica com inveja de ninguém não, fala assim, poxa, fulano, não fica com inveja não, você tem coisas que ele não tem. Ele vai dizer assim, eu trocaria tudo pela sua vida. Né? Trocaria tudo pela sua vida. Às vezes o cara fala assim, ah, mas meu filho, rapaz, menino agitado, não aguento mais. Tem mulher que não tem nem filho. Ela falou, eu queria ter um agitadinho desse correndo aqui. E tem gente que reclama de filho. Ah, que filho, dá trabalho. Filho não sei o quê. Ué, mas tem uns que estão querendo esse trabalho. Estão pedindo a Deus, Deus me dá esse trabalho que eu quero. Quero acordar de madrugada para dar mamar para esse neném. Não consigo ter. A igreja tem que começar a amadurecer nisso, entender que existem pessoas que têm o que você não tem. Quando vocês se juntam, vocês formam uma unidade, nós chegamos a Deus. É interessante o texto que foram ter com ele no templo, foram ter com Jesus no templo, quem? Cegos e coxas. Sozinhos eles não chegariam? Mas juntos eles chegam. Porque um carrega o outro. Deus está restaurando a unidade da igreja, quando a igreja entende que ninguém é perfeito, que nós somos pessoas importantes para Deus, nós temos que respeitar as limitações uns dos outros. E que juntos nós chegamos a Deus. Não é ficar com inveja do outro, nem ser orgulhoso que você tem alguma coisa. Não é ficar chorando, reclamando, eu não tenho nada. Para de reclamar. Você tem saúde, você tem vida, você tem fé. Vocês estão entendendo o propósito disso? E por último, o que Deus está curando no templo? Versículo 15. Eu termino com isso. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, olha os religiosos aqui, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram. Só religioso que fica com raiva de ver a pessoa sendo abençoada, cara. Rapaz, tem gente que fica com inveja da alegria do outro, né? Eles se indignaram aqui. Primeiro que se indignaram porque perderam a fonte de lucro, porque Jesus meteu o pé na mesa e nas cadeiras. Você quer deixar um sacerdote corrupto triste, é só você tirar a fonte de lucro dele. E a gente percebe aqui que são religiosos, teoricamente doutores, porque a Bíblia apresenta sacerdotes e escribas, são doutores, entre aspas, doutores da lei, homens com a maturidade aparente. O que eles estão fazendo aqui? Quando viram Jesus curando,
restaurando pessoas, eles se indignaram. Mas nós vemos uma coisa inversa, nós vemos aqui os meninos, as crianças clamando e glorificando a Deus. Não é estranho isso? Esse é um problema de igreja, onde religiosos agem como meninos, enquanto os meninos agem como maduros e espirituais. Às vezes você vê gente que não tem nem tanto conhecimento, é gente que glorifica, é gente que ama a Deus e leva a coisa a sério, enquanto você vê um monte de religioso agindo como meninos, gente velha de igreja agindo como criancinha, reclamando. Estão indignados. Está indignado por quê? Você está indignado por quê? Porque está acontecendo coisa boa? Você está indignado por quê? Porque o povo está orando? Você está indignado por quê? Porque fulano cresceu? Religioso fica indignado, age como menino, enquanto os meninos, Deus está levantando os meninos para agir como adultos. Deus está levantando nas igrejas os meninos que estão agindo como adultos, aqueles que estão chegando, aqueles que estão começando na fé agora, são os que estão sustentando a casa de Deus nas orações, estão sustentando a casa de Deus com a fé que eles têm, com o dinheiro que eles têm. São chamados meninos. Mas esse cara chegou agora, o cara era ímpio e tal. Mas e os velhos de igreja, os que têm 30 anos de igreja, que não assumem responsabilidade, estão agindo como meninos? O texto está mostrando religiosos agindo como meninos e meninos agindo como adultos. Enquanto os religiosos criticam, os meninos glorificam a Deus. Então Deus está curando a igreja. E nós temos que aprender, quanto mais tempo a gente tem de igreja, mais responsabilidade a gente deveria ter. Porque tempo de casa não está resolvendo nada para ninguém. Os que estão dando mais trabalho nesse tempo para a igreja são os mais experimentados, são os que mais tiveram experiência com a igreja, são os que mais tiveram na presença de Deus. Hoje são os que estão dando mais trabalho para a igreja, são os que dão mais trabalho. Aí você vê o novinho que chega aqui e fala assim: poxa, eu não conheço Jesus, poxa, eu amo Jesus. Essas pessoas estão produzindo coisas, vocês nem imaginam. Então Deus está curando a igreja. Deus está fazendo com que os maduros entendam que isso precisa mudar. Amém? Curando o templo. O que acontece depois de tudo isso, pastor? Que Jesus, ele restaura tudo isso. Ele vai ativar os milagres no templo. Ele vai voltar a ativar os milagres no templo. E nós precisamos reativar os milagres no templo, quando a gente entender que o templo precisa ser curado, o templo precisa ser restaurado. Isso começa em cada um de nós, como igreja. Amém? Vamos orar, fica de pé. Eu quero que você feche seus olhos e que você medite em tudo isso que foi falado aqui, que Jesus está curando no templo. A legitimidade da propriedade do templo. Deus é o dono do templo. As explorações no templo estão sendo curadas, estão sendo tratadas. As vantagens que alguns levam no templo. A restauração da oração no templo. O verdadeiro propósito de irmos no templo. A comunhão do templo, a maturidade no templo. Vamos orar. Deus, nós te glorificamos, nós te louvamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou pessoas diante dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, que as tuas misericórdias estejam sobre nós em todo o tempo. Perdoa as nossas falhas e tenha paciência conosco, Senhor Deus. Nos ajuda a melhorar cada vez mais. Nos ajuda a crescer cada vez mais na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.